Alô, amigo assinante da NET que acompanha o programa Os Árabes no Centro-Oeste. Estamos mais uma vez nessa semana fazendo um programa em Brasília. Estamos hoje no Yacht Club, né? Esse visual maravilhoso aqui, tranquilo, para entrevistar um filho de mais um pioneiro, ele também pioneiro entre a colônia árabe. Estamos com o senhor Raif Gibran. Primeiro eu queria agradecer, né, pela deferência de estar recebendo a gente, né, ocupando seu tempo, que eu sei que é valioso, para poder contar um pouquinho da história, da saga da sua família. Muito obrigado pela participação no programa. Eu só tenho a agradecer, porque falar da minha família, dos meus ancestrais, do meu pai, é o maior prazer assim, que uma pessoa pode ter, porque o que eles significaram para essa região e para toda, vamos dizer, meus filhos e meus netos, né? Então é extremamente importante falar dessas pessoas que fizeram uma saga nesse centro-oeste. Inicia-se com meu avô, em 1889, ele vindo pela primeira vez no Brasil. Qual o nome do seu avô? Meu avô tinha dois nomes. O nome de crisma dele era Youssef Dib Haloum, mas ele chegou no Brasil como Miguel El Hadj. Agora vou explicar por que ele chegou como Miguel El Hadj. E esses detalhes são sempre importantes. E como todos nós sabemos, a história conta, os turcos otomanos dominaram o Oriente Médio e a Península Ibérica durante 800 anos. Então, meu avô era cristão. E, como também a história conta, que os cristãos na época, no Líbano, na região ali, que era Líbano, Síria, todo, Oriente Médio todo, os cristãos serviam como buchas de canhão. Tinha uma floresta e eles tinham que passar por ali e os cristãos iam na frente. Se alguém atirasse nos cristãos, eles faziam a volta. Então meu avô, um aventureiro, ele quis sair de lá. Ele tinha ido até Meca e todas as pessoas que iam a Meca ganhavam o nome de El Hadj. Então ele passou a ser chamado de El Hadj. E aí, para ele conseguir um passaporte, ele conseguiu com o nome de Miguel Hadj. Então ele não conseguiria sair como Youssef Dib Haloum. Então ele saiu em 1889, ele mais 3 ou 4 amigos, e foram até Marseille, França, e pegaram um navio. O navio já passava ali, e chegaram no porto do Rio de Janeiro, navio vela a vapor. Tinha alguma referência aqui ou vieram simplesmente com a cara e com a coragem, meu? Não, nesse mesmo período, Dom Pedro II, aliás, ele esteve visitando o Oriente Médio por quase 2 anos. E, quer queira, quer não, ele fez o marketing da América, do Brasil, o Novo Mundo, né? Fez a divulgação, né? Fez a divulgação. Mas a divulgação foi muito bem feita, tudo, mas só que era América. E muitos patrícios nossos vieram para a América, mas uns foram parar em Cuba, outros nos Estados Unidos e outros até na Argentina, no Brasil, né? em todos os lugares. A América era uma coisa só, né? Então, meu avô veio para o Brasil, chegou exatamente no dia que Dom Pedro II estava sendo deportado. Isso parece assim, uma eternidade. Eu com 65 anos, eu com 6, 7 anos, ele contava isso pra gente. E ele nasceu no século de 1800, né? Século XIX. Século XIX, eu nasci no 2000, mas já era uma coisa que era uma eternidade naquele período, falar em Dom Pedro II, né? Tudo, né? Até mesmo pela característica histórica dos personagens envolvidos, né? Pois é, a gente já estudava, tudo que a gente estuda de história, né, tudo é passado e é muito longínquo para quem é novo, né? Tudo parece ser tão distante, né? Hoje em dia é tudo tão instantâneo que a noção de tempo da gente parece que era até diferente naquela época. Um passado distante, né? Bem distante. Então, isso que aconteceu. Então, meu avô sempre foi um aventureiro, assim, chegou no Rio e de lá ele ficou. E ficou um período trabalhando, foi Campos e conheceu minha avó. Casou com a minha avó. Qual é o nome dela, só pra gente historiar? Jamile Milk. Né? Então, descendente também. Descendente. Então, já é outra ramificação da família que está aí também. Né? Tem gente aqui em Brasília, o João Milk. Inclusive entrevistei a dona Lídia Milk. Pois ela foi casada com Com Youssef. Com Youssef, que era
filho do seu meu tio, que chamava João Milk, que era irmão da minha avó. Então tá tudo em casa. Então eles estavam em Campos, no Rio, meu avô casou e voltou para o Líbano. Ah, fez o caminho de volta então? Fez o caminho de volta, passou lua de mel, ficou por lá um período, teve uma filha, né, que foi a minha tia Sara, mãe do Lindbergh Cury. Também entrevistei o Lindbergh aqui em Brasília. Então, a minha tia Sara, que casaram e tal, e voltaram para o Brasil, foram morar em Alfenas, Araguari, por ali nasceu diversos filhos. Meu tio, nasceu minha tia Olívia, a mãe do Munir, que nasceu em Araguari. Meu tio José, que nasceu em Araguari. Meu tio Nazir nasceu em Alfenas. Árabes mineiros para todo lado. Árabes mineiros. E ficou um período, depois resolveu voltar para o Líbano de novo. Mas novamente, porque em todas as histórias que eu conto, raramente uma pessoa faz o caminho de volta. No caso dele, mais raro, ele fez 2 vezes o caminho de volta. 2 vezes o caminho de volta, voltou e nasceu meu pai e minha tia Salem. A Salem hoje é casada com o seu Elias Mokdisse, né? Então, assim, uma família muito grande, muito vasta. Meu avô aí veio para o Brasil pela última vez em 1928, trazendo meu pai com 12 anos, a minha tia Salem com 4 anos, a minha tia Nazira, que faleceu logo em seguida, e a minha tia Yamem, que é mãe do Abrão Issa, né? Então veio todo esse. Minha tia Sara, que já era mais velha um pouco, casou no Líbano e veio para o Brasil. Já veio casado então. Veio casado, veio com meu avô, mas já casou e veio com o seu, ficou por lá. Mas o normal não seria, já que ela casou, ficar por lá mesmo? Meu tio, que é o pai do Lindbergh, nasceu em Cuba. Né? Esse detalhe, assim, o Lindbergh explicou na entrevista, mas eu queria que você explicasse. Nasceu em Cuba. O pai dele saiu para vir para a América e foi parar em Cuba. Foi aquela questão da América que a gente falou, podia desembarcar em Cuba, Nova York, Santos, Buenos Aires. Porque a língua antigamente, o árabe, ele assim, imagina uma pessoa chegar aqui no Brasil, ou na França, ou qualquer lugar, falar árabe. Né? Então a comunicação era muito difícil. Tem até histórias que contam que a pessoa saiu, perdeu um navio de onde ele saiu e só embarcou no outro navio uma semana depois, mas o parente ou o amigo dele que não morava em Santos ou no Rio, onde desembarcavam, e aí a pessoa não chegou, a pessoa ia embora, e ele chegava uma semana depois. Como que ele ia encontrar essa pessoa depois? E eles acabavam chegando sem falar nada. É isso que eu não entendo. O dinheiro, muito pouco. Idioma, para não falar nada, né? O idioma. E eu sempre coloco isso aí. Muitas vezes a gente reclama tanto da vida, hoje acha as coisas difíceis. São pessoas que têm um valor. Hoje eu vejo essa meninada aí, todo mundo, inclusive eu. A gente se inclui, né? Lógico. O que os nossos antepassados passaram fome, dificuldades e assim, uma coisa, preconceito, né? Eram chamados de turcos, né? Sabe por quê, né? A gente, programa a gente pega e conta a história do turco, não era o passaporte carimbado. Isso, meu avô mesmo era libanês, mas chegou com passaporte turco, né? Por isso que eles eram chamados turcos. E não sei se a data está exata, mas os turcos só chegaram no Brasil, o primeiro imigrante turco, assim... turco de fato mesmo. De fato mesmo, em 1940 e pouco, logo depois da Segunda Guerra. Antes quase não tinha turco no Brasil, isso se não me engano, né? Não, aliás, eu ando procurando um turco para entrevistar. Se eu conhecer algum turco, você me avise, porque eu não consegui achar nenhum até agora. É verdade. No Brasil hoje tem, claro. Hoje mas naquele período não existia, não tinha, no Brasil não tinha. Bom, e aí, seu pai chegando, quer dizer, chegou com seu avô, qual atividade seu avô desenvolveu? Quer dizer, saiu de Minas, como que eles foram parar na cidade de Anápolis? Então, meu avô chegou, ele tinha um parente, seu pessoal descendente, chamava Canute, né? Eles foram na casa dele, morar lá, por uns 3 meses, morar em Araguari. Tá. Araguari, onde tinha estrada de ferro, desceram em Santos, foram até Araguari. Aquele roteiro tradicional de seguir a linha da estrada de ferro, né? Estrada de ferro que chamava Mugiana, se não me engano, alguma coisa assim. Então, até um trecho bonito que
chegaram em Araguari, ficaram lá um período. Meu avô já com mais de 60 anos, meu pai com 12 anos, garoto ainda. E aí esse parente do meu pai, do meu avô, da minha avó, a dona Amélia era sobrinha da minha avó. Então aí ele falou, olha, tá surgindo uma cidade que chama Anápolis. A estrada de ferro vai chegar lá. Então essa foi a grande imigração, né? Migração dos árabes para Anápolis, porque era o final da estrada de ferro, onde aconteciam os negócios. Então meu avô pegou o trem, foi até Vianópolis, porque lá não tinha mais, não chegava em Anápolis. Pegaram uma carona num caminhão do seu Juca Buta, meu pai contava isso. Eu não sei, eu não me lembro quem era, mas era o Juca Buta. Eles entraram no caminhão, meu pai, meu avô, minha avó e as filhas foram parar em Anápolis. Que aventura, né? Chegando em Anápolis, tinha um amigo, meio parente do meu avô, que era o seu Anis Cecílio. Seu Anis Cecílio. Pai da dona Nésia. Pai da dona Nésia. Morou do Conde, do Jamel, que já faleceu, da Saula. Tem um apreço muito grande por eles, que o meu pai gostava muito deles também. Morou na casa deles muito tempo. Né, também, porque os árabes, né, os libaneses... Tinha essa coisa de dar essa retaguarda. A pessoa chegava, por isso que eles se aventuravam, porque qualquer lugar que eles chegassem, tinham uma pessoa para... servir de referência e acolher, Isso hoje não tem mais isso, mas antigamente falava que era da região, eles sabiam, aqueles que já estavam aqui, sabiam do sofrimento que era chegar onde chegar. Teria que chegar. Então naquilo ali existia um acolhimento, um agasalhamento, assim, uma solidariedade muito grande. Isso e ainda mais pelo que o senhor falou, porque sabendo do sofrimento a gente sabe tanto que é importante um teto e uma alimentação, né? Pois é, isso. E as pessoas chegavam como um aventureiro, né? Sem nada. A região era muito tumultuada no período, passava o Líbano. Era dos franceses, a Síria dos ingleses, aí vem uma coisa, vem outra, mas não tinha produção, eram umas coisas. Então todo mundo saía atrás de sobrevivência. Porque lá até fome passavam, né? Então é uma saga muito bonita e chegaram lá. E meu pai, com 12 anos, meu avô já naquela época com 60 anos já era muito velho, hoje eu tenho 65. É isso que eu ia comentar, para a época. Para a época já era velho. Então já estava cansado, muita aventura, muita coisa, e meu pai aí caiu no batente. Meu avô montou um armazenzinho, uma lojinha pequena. O endereço eu lembro ou não? Ele não me lembro, mas tem uma fotografia disso tudo, né? E meu pai contava que o que eles vendiam? Sal, querosene, arame farpado, areste, né? E nesse período todo, quando faltava uma mercadoria, ele pulava o muro, ia lá no seu Rasen Elias, comprava fiado dele lá e vendia para o outro cliente com 12 anos de idade. Então tinha uma linha de crédito lá com o seu Rasen? Tinha uma linha de crédito, né? Então ele foi crescendo e ele veio. Aí, já com uma idade mais, assim, 17 para 18 anos, meu pai ia muito para São Paulo. Né? E sozinho? Sozinho, de trem de ferro. Foi a São Paulo e chegou lá, comprava, começou a ter meu pai tinha uma visão como ninguém. Eu nunca vi uma pessoa assim, de uma visão que eu vou contando. Ele chegou na fábrica dos Matarazos, onde tinha fábrica de tecidos. Ele viu que o final da produção dos tecidos eram descartadas, né? Como era no tear, devia ter alguma no controle de qualidade ali era rejeitado. E ele foi lá, rematou aquilo ali e montou uma casa de retalhos em Anápolis. E fez, acho que pela primeira vez, um trabalho de marketing em Anápolis. Fez contratou um amigo lá que fazia
um folheto e... Isso é um mimeógrafo, alguma coisa na época? Não sei o que era. Às vezes até anterior ao mimeógrafo. Não sei nem se era a mão, até um amigo que escrevia alguma coisa nesse sentido, né? E isso se divulgou na cidade toda e montou uma casa de retalhos e começou a progredir bastante. Nisso chegou o meu tio José, o irmão dele, em 1934 já, depois de um período, né? Qual o nome do outro irmão, do José? José Raj. Não, e você falou que foram dois, o José e um outro irmão? Nazir. Ah, tá. Nazir, depois eu vou contar a história do meu tio Nazir também. Aí meu pai, o meu tio Nazir, e o meu tio José era professor da escola americana no Líbano. Lá em Beirute mesmo? De inglês, em Beirute. E ele veio para cá para visitar os pais, o irmão, a família, e ia retornar, né? E meu pai falou que não era para ele voltar. Ele falou: eu não entendo nada de negócio, eu sou professor. Mas meu pai insistiu e os dois ficaram. Viu oportunidade também para uma progressão deles, né? Viu. E meu tio era um homem assim, culto. E a pessoa de uma alma maravilhosa, né? Assim, todo mundo hoje conhece ele como tio Zé, né? E era uma pessoa assim, íntegro, mas não era uma pessoa... Não tinha aquela veia dos negócios, vamos dizer assim? Então ele casou com meu pai. Meu pai era uma pessoa arrojada e ele era uma pessoa mais... ponderada e tal. Então o que casamento perfeito. Então. Casamento perfeito. E os dois aí viram que já poderiam entrar no ramo de cerealistas, né? Compraram lá do seu Constante uma máquina de arroz, né? E ali na Engenheiro Portela, se não me engano. Não, como é que chama a rua ali? Já faz muito tempo. Acho que é Barão de Cotegipe, eu não estou lembrando. Mas compraram uma beneficiadora de arroz. E depois compraram num outro lugar, na mesma rua na frente, onde está lá hoje, era o Gibran Irmão. Aí começaram, meu pai vendia arroz, feijão, tudo para levar de trem, né, para São Paulo. E meu tio ficava ali na administração. E meu pai saiu para... Então foi um casamento perfeito dos dois. Cada um na sua área específica e combinava ali, né? Mas como meu pai era uma pessoa inquieta, né? Em 1940 e pouco, ele já tinha uma loja de seção de peças, vendia peças, fez uma sociedade com um americano, um inglês, que vendiam peças de caminhões, não sei o quê, e ele achou o ramo extremamente interessante e acabou fazendo contato com o pessoal da Willis Overland do Brasil e começou... Os jipes vinham dentro de caixotes e chegavam em Anápolis no trem e ele montava em Anápolis e começou a revender os jipes em Anápolis. Não chegava praticamente da forma de kit para ser montado. Forma de kit, semi-montados, né? Mas não muita coisa, motores fora, roda, vinha o chassi, aí montava tudo ali. E ele passou a ser o primeiro revendedor Willis do estado de Goiás. Né? Aí começou, eu tinha máquina de cereais, arroz... É isso que eu ia perguntar, os negócios funcionaram paralelamente então? Paralelamente, começou a progredir e tudo mais. E nesse período, já um tempo depois, Bernardo Sayão morava em Anápolis, né? Bernardo Sayão morava em Anápolis. E meu pai, assim, viu Goiânia crescer, mas não tinha capital para investir em Goiânia, que Goiânia naquele período lá tinha 15, 20 anos, não em 40, mas menos um pouco, né? E ele viu aquilo crescendo, vendo, e ele queria aplicar alguma coisa lá. Meu pai tinha uma visão muito grande e não conseguia, porque não tinha capital. Aí quando... Não, e isso aí deve ser duro para ver de negócio, é o seguinte, é saber que tem o potencial, que ter o capital vai ter o retorno e não poder fazer o negócio. Não poder fazer o negócio. Então, ele... Depois eu vou voltar um pouco, mas vamos falar do Bernardo Sayão. O Bernardo Sayão morava ali onde era a represa dos Fanstoni, né? E então as filhas moravam lá e meu pai levava a gente desde criança para nadar lá. O Bernardo Sayão morava em Anápolis, né? Vice-governador do estado, mas morava em Anápolis. E nós íamos nadar numa chácara que era do Dr. Fanstoni.
E nesse período ele começou, o Juscelino falou que iria fazer Brasília. E chamou o Bernardo Sayão. E o Bernardo Sayão falou com meu pai, para o meu pai investir tudo que tinha aqui, que aí seria um local assim, de um Eldorado para o pessoal. Ninguém lá em Anápolis acreditou nisso, mas meu pai acreditou. Melhor ainda do que seria Goiânia, né? Porque ele estava louco para investir, não tinha como na época. Justamente, porque ele viu Goiânia crescer, e se ele via as oportunidades da valorização que existia, ele falava, se eu tivesse comprado aqui na época, eu teria conseguido alguma coisa. Então ele veio a Brasília e o Bernardo Sayão tinha todo o mapeamento da cidade, falou, aqui vai ser um lugar bom, aqui vai ser outro, e ele fez todas essas... comprou alguns terrenos aqui, mas mesmo assim as pessoas de lá, alguns acreditaram, mas meu pai acreditou e muito. Então, quando meu pai, já mais velho um pouco, fez um prédio aqui e alugou ele por um preço muito grande, aí me chamavam meu pai de louco, aventureiro. Tal. No princípio era louco, né? No princípio era louco. E depois que eles viram que meu pai fez um prédio e alugou aquele prédio por um valor astronômico na época, aí os patrícios de Anápolis aí acordaram e vieram para cá quase. Hoje esses que têm, vamos dizer, toda essa fortuna acumulada aí vieram justamente vieram na trilha, né? Na trilha, né? Mas voltando um pouco no espaço, meu pai é assim, um homem que tem como um filho, eu tenho um prazer enorme em falar dele, foi um exemplo muito grande, né? Uma pessoa íntegra, honesta, até hoje. Há 12 anos que meu pai faleceu, onde eu vou, que as pessoas que ficam sabendo que eu sou filho dele, as portas se abrem, né? Isso que eu ia falar, é interessante como a referência paterna da gente positiva, ela abre portas mais que qualquer outra coisa, mais do que dinheiro, mais do que indicação, a simples menção do nome de quem a gente é filho, que eu falo sempre, e daí vem a coisa boa do exemplo positivo, do exemplo produtivo, de gente que faz, abre portas com certeza. Não só abrem, como escancara, né? Então é uma coisa assim, que eu tenho, muitas vezes, filhos de gente famosa querem se afastar dos pais, né? Não querem, porque eles também querem ser famosos. Eu não, tenho o maior orgulho de ser filho dessa pessoa que eu estou falando, porque da integridade, da honestidade, não tem uma pessoa que pode dizer que meu pai fez alguma coisa de errado ou de mal. Então só isso aí é um grande capital que ele deixou, né? Talvez a maior riqueza que deixou. É a maior riqueza. Então meu pai era uma pessoa assim, que era um homem muito bonito, né? Assim, e era extremamente elegante. Em 1954, quando ninguém saía do Brasil, ele foi para os Estados Unidos, viajou, passeou, conheceu o mundo, viajou o mundo quase todo, e morando em Anápolis, né? Vindo com 12 anos, sem nada. Mas quem sai com 12 anos, aí depois até os 17, para viajar sozinho, para vender coisa, trazer e voltar, acho que não tem medo mais nada, não. Não tem. Não existia barreiras para ele. Meu pai, hoje, assim, a gente pode dizer que para Anápolis ele foi uma pessoa extremamente importante e contribuiu muito. Ele exerceu a presidência da Associação Comercial durante 3 períodos. A sede hoje que existe da Associação Comercial, ele comprou o terreno na gestão dele. A primeira vez que teve um corpo de bombeiros em Anápolis, meu pai que trouxe por intermédio da Associação Comercial. Isso aí já seria uma antevisão também, que a cidade está crescendo, precisa de corpo de bombeiro. Porque qualquer fogo que tinha em Anápolis, o corpo de bombeiro chegava de Goiânia, que a estrada não era asfaltada, levava 3 horas, a hora que chegasse em Anápolis já tinha acabado tudo, né? Então ele conseguiu isso, conseguiu levar a energia elétrica para Anápolis. Na época, o Dr. Feliciano era governador lá já, e conseguiu fazer com que a estrada que iria de Goiânia para Brasília seria num outro percurso, num outro caminho que passava muito longe de Anápolis. O Juscelino teve em Anápolis, ele veio aqui para conversar com o Juscelino e conseguiu do Juscelino que a estrada passaria próxima a Anápolis, rente a Anápolis, né? Então eu acho que isso é um benefício muito grande, e conseguiu também colocar Anápolis como
sim, um ícone internacional. Na época que aquelas atrizes americanas chegaram. Eu vou até abrir outro parênteses. Essa ida aos Estados Unidos teve alguma coisa a ver com isso, em 54 ou não? Teve, ele já conhecia essas artistas aqui. Elas chegaram em 1952, 32, alguma coisa. Como que elas chegaram em Anápolis? A dona Janete Gaynor foi a primeira atriz a receber o Oscar, né? Quando instituíram o Oscar, o filme que ela trabalhou, ela como atriz, ela ganhou o Oscar, a primeira. Então, ela estava no Rio de Janeiro, num carnaval, e tinha uma outra americana que era a dona Joana Lowell, e casada com o capitão do navio, estava no carnaval, contou que a Anápolis era uma cidade maravilhosa, porque os atores, como sempre, são pessoas estressadas, todo mundo assediando, e lá era um paraíso. E com água maravilhosa. Com água, com matas e tudo. Então, a dona Janete ficou pensando e ficaram se comunicando via carta, alguma coisa nesse sentido, né? E a dona Joana convenceu a dona Janete e a dona Mary Martin, que é a mãe do Larry Hagman, do Dallas, né, que ele morou em Anápolis 2 anos. O J.R. Ewing, então, morou em Anápolis. Morou em Anápolis 2 anos. Agora, quando a dona Joana contou isso para elas, elas acreditaram e queriam vir para Anápolis. E mandaram uma quantidade de dólares para a dona Joana comprar essas terras. Abro um parênteses, essa dona Joana, ela era uma atriz também, tinha trabalhado com Carlitos, o Chaplin, né? Em alguns filmes, um filme aliás, e era atriz de cinema mudo, mas foi parar em Anápolis. E a dona Joana nunca imaginaria que elas viriam. Um dia elas chegam em Anápolis, a dona Janete e a dona Mary. E a dona Joana, infelizmente, tinha sumido com ela e o dinheiro. E meu pai falava inglês e era presidente da associação. E ficou sabendo, lógico, uma atriz chegar em Anápolis e tal. Imagina o E acontecimento. foi estar com elas e conversou e tal. E elas falaram que iam embora, não iam ficar mais, porque o dinheiro tinha sumido. E meu pai conseguiu terras próximas a Anápolis por um preço que eram terras baratas, né? Conseguiu e elas ficaram, e meu pai com o tempo passou até a ser o procurador delas, de tanta confiança, tanta amizade que fez. E elas fizeram as casas maravilhosas em Anápolis, e Anápolis ficou assim, sendo internacionalmente conhecida, porque a dona Janete, que tinha recebido o primeiro Oscar, era uma atriz extremamente consagrada. E a dona Mary, até um pouco tempo atrás, ninguém tinha batido a performance dela na Broadway. Era uma atriz de teatro da Broadway, que fez diversas peças. Para vocês terem uma ideia, ela já cansada, não queria participar mais da Broadway. Um produtor da Broadway veio até em Anápolis, chamava Jacques Parr. Eu levei ele até a casa dela lá. Ah, então já tem uma participação aí. Já. Eu tinha meus 14 anos, 15 anos. E aí levei ele, quando ele chegou, levei ele até a casa da dona Mary, e eles fizeram um trabalho de que ela teria que fazer um outro trabalho na Broadway, e ela não queria. Eu tenho que ir para lá para ensaiar. E ela trouxe a equipe para fazer um ensaio em Anápolis. Olha quanto não custou isso, quanto não valeu isso. E muito pouca gente de Anápolis sabia disso, né? Não tem nem ideia do fato. E isso, todas as notícias que saíam nos jornais americanos ali daqueles Playbill da Broadway e tal, falava que ela estava aqui em Anápolis, que nos Estados Unidos tem uma cidade que chama Anápolis, mas que não era americana, era no Brasil. Não era Anápolis com 2 N's. Né? Isso. O Larry Hagman já tinha feito a Gene é um gênio, né? E foi anos 60. E foi morar em Anápolis por um período, era meio ripão, né? Morou lá por uns 2 anos e tudo, e depois voltou para os Estados Unidos. Então, com o falecimento do marido da dona Janete, que teve um ataque cardíaco nos Estados Unidos, ela largou tudo e foi embora. E a dona Mary, o marido dela, faleceu aqui em Brasília, né? E ela, desgostosa, também deixou tudo e voltou para os Estados Unidos. Mas ficou, assim,
uma história muito bonita que hoje está sendo contada aí num documentário, num filme, que está resgatando essa história aí, que é uma história intrigante, mas por que elas vieram parar aqui, né? Porque sempre fica essa questão lá, qual o motivo? Não tem aparentemente motivo nenhum, né? Mas esse foi o motivo. E até abrindo outro parênteses aqui, teve aquele chamado delas: Gibran, vamos fazer o caminho inverso, vamos para Los Angeles, lá você vai se dar bem com esse perfil seu de galã e pode dar certo em algum estúdio. Em 54, quando meu pai foi aos Estados Unidos, naquela época, hoje todo mundo vai na Universal, na MGM visitar, mas meu pai com elas foi visitar o estúdio, que estava sendo filmado O Rei e Eu, com Will Brynner e Deborah Kerr. Só isso, né? Só isso. E aí as pessoas vendo meu pai, alguns diretores lá, aliás, produtores, pessoas queriam que meu pai ficasse nos Estados Unidos de qualquer maneira, porque viram ele, de fato era um homem muito bonito, um porte grande, né, para a época muito alto. Então, e numa segunda oportunidade que ele foi para os Estados Unidos, quando o Larry Hagman já era o Larry Hagman do Dallas, aquela atriz Victoria Principal se encantou com meu pai e queria que ele ficasse nos Estados Unidos de qualquer maneira. Meu pai, assim, ele levava tudo não em brincadeira, mas não muito sério. Ele sabia do porte que ele tinha e sabia até onde ele tinha que ir, até... Ele era seguro da presença dele. Isso, seguro, sabia. Ele sabia que nunca iria se tornar um ator, não é lógico, mas isso enche o ego de qualquer um, né? Meu avô, Mascate, numa cidade em Alfenas. E chegou um amigo dele do Líbano, todo mundo ajudava todo mundo, né? Como ninguém tinha mapa, GPS, não sabia, pegava uma trilha, botava no lombo dos burros e a mercadoria e saía. A firma andava no lombo do burro, né? SA. Então, aí o que aconteceu? Sou eu e um amigo, SA. Então, aí o que aconteceu? Eles chegaram um amigo, olha, nós vamos sair por aí, vamos ver se a gente encontra alguma cidade para poder vender mercadoria, porque aqui na região tá cheio de patrício, todo mundo já está vendendo, nossos clientes já estão acabando. Saíram de madrugada e foram embora, andaram o dia todo. Aí, quando estava já de noitinha, avistaram uma luz, né, iluminado ali na frente, achamos uma cidade nova aí e vamos ganhar muito dinheiro, porque... se você contar para alguém, olha... As pessoas acham que é lenda, né? Nossa amizade, acha que é lenda. Nossa amizade acaba aqui, né? E aí eles foram entrando na cidade, meu avô todo entusiasmado. A hora que ele chegou, começou a andar, o cara, ô, seu Miguel, como é que vai? Ô, seu Miguel, como vai? Andaram o dia inteiro, rodaram e chegaram na cidade de novo. Essa é a história. O GPS falhou, né? Essa é uma história verídica e pode ter acontecido diversas vezes com um monte de com gente, certeza. né? Porque não existia, né? As pessoas não têm ideia o que era o Brasil de 30 e pouco para trás, né? 20 e pouco, 1900 e pouco. Então, hoje a gente vive num mundo totalmente diferente. Fico imaginando meu avô que levou 40 dias para chegar aqui no Brasil de vela a vapor, ver um telefone desse hoje é uma coisa assustadora. Mas uma história que eu acho que eu devo contar, que meu pai tinha concessionárias de carros, revenda de carro em Anápolis, e tinha uma em Goiânia. Vendia carro em Goiânia, e tinha uma loja lá na Anhanguera. E ele ia para lá para fazer uma ligação. Muitas vezes ele pedia a ligação para a moça, olha, eu quero falar com Goiânia em tal lugar, tal. E a ligação não saiu. Interurbano demorava de vez em quando um dia. Aí meu pai pegava um carro, que era Jeep, a estrada não era asfaltada, levava umas 2 horas para chegar em Goiânia, lama, ainda chegava lá. Um dia ele chegou lá de surpresa e descobriu que o gerente dele estava roubando ele. E ficou possesso e tal, e como é que ele ia fazer? Ir para Anápolis, não encontrava, não sabia que tinha ninguém, e mandou o gerente embora, e tinha um garotinho limpando lá, varrendo. E meu pai falou, e agora, como é que eu faço? Falei, não, se o senhor quiser eu fico aqui até o senhor voltar.
na semana que vem. Meu pai, então eu vou deixar com você aqui, fica aí e tal. Olha como eram as coisas. E saiu, quando meu pai voltou, esse garoto, acho que tinha 16, 17 anos, se não me engano, mas até menos, tinha deixado a loja limpa, tinha vendido o carro, tinha vendido peças, deixado tudo organizado. E meu pai falou, bom, então você é muito melhor do que o outro, cara, e você vai ser meu gerente. Sabe quem é essa pessoa? Ailei Pinheiro. Então, se pode contar isso, o Ailei Pinheiro vai confirmar isso. Meu pai foi o primeiro e único patrão que ele teve. Olha que história interessante, até para me contar, porque eu trabalho também na área esportiva. Eu vou resgatar essa história também, vou contar essa história posteriormente também. Ailei Salacier Pinheiro. Ailei Salacier Pinheiro. Pode perguntá-lo que se é verídico ou não. Então, são histórias que, assim, a gente pode ficar aqui durante um período contando a história dos meus avós, dos meus pais, todos esses árabes que chegaram. São pessoas que são, assim, quase sem instruções, mas que venceram na vida, que trouxeram progresso para essa região toda aqui, não só de Anápolis, Goiânia, Inhumas, Ceres, Brasília, mas são pessoas que o Estado, o país deve muito a eles. Hoje, uma aventura dessa, você pega um avião, cruza o mundo todo em 8, 10 horas. Essas pessoas levavam 40 dias, 50 dias, quando não perdiam um parente, quando não perdiam um amigo num próprio navio, porque eles vinham no convés do navio, não tinha apartamento, não tinha nada não, dormia... Era quase que ao relento mesmo. Ao relento mesmo, e sem nada, passando frio, chegava num lugar, não sabia nem quem era, como era. Então, isso aqui tem que ter um valor que esses jovens de hoje praticamente não entendem o que é isso. Eu posso dizer isso porque eu convivi com eles. Eu sabia da labuta, sabia da dificuldade das coisas, né? De se construir uma coisa, de ir hoje, todo o mundo, você fala com qualquer lugar do mundo, daqui e agora. O Brasil central, principalmente, não existia comunicação nenhuma. Quem levava eram os mascates árabes. Essas notícias que o presidente tinha caído, que quem era o governador, que tipo de remédio chegava, eram os mascates que chegavam nas currutelas, que não existia comunicado nenhum, comunicação nenhuma, não existia meio de saber, jornal, revista, isso não chegava em ninguém não. Então hoje um jovem imaginar isso é uma coisa... mas não faz muito tempo não, eu convivi com essa pessoa. Não, é interessante, desenvolver-se tanto em tão pouco tempo, muitas vezes a gente não acredita. Uma tecnologia hoje está atual, amanhã já está desatualizada, é uma coisa impressionante. Se a gente for parar para pensar, a saga desse pessoal é uma coisa muito séria, gente. E não é à toa que a gente está aqui tentando, né, tentando resgatar, historiar isso aí. Eu acho que é importantíssimo. O senhor frisou aí que os jovens de hoje muitas vezes não têm noção do que é uma dificuldade, uma coisa, uma dificuldade de deslocamento, uma dificuldade de comunicação, né? Você muitas vezes sai de casa, nunca mais vê o pai, nunca mais vê a mãe, não ter notícia, é um negócio muito sério, eu acho que tem que ser contado, sim. Para ter uma ideia, meu avô, parte da minha mãe, o Rachid Cury, quando chegou em Anápolis, a minha mãe, ele foi conhecer a filha dele 4 anos depois, que veio depois. Então deixavam famílias, filhos, esposas, né, todo mundo, e vinham para cá se aventurar, porque um parente tinha contado que tinha conseguido alguma coisinha, né? Então nesse desespero todo eles faziam, vamos dizer, essa epopeia de sair em navio, chegar num lugar, estrada de ferro, carroceria de caminhão, jardineira, que antigamente o ônibus chamava jardineira, né? Então, assim, atolava, não andava, doença de todo tipo, cobra, doença. Então, assim, pessoas que eu parabenizo esse programa, você principalmente, de estar resgatando isso, porque o jovem tem que entender da dificuldade que os seus ancestrais passaram para chegar onde chegou, dá valor nisso. Hoje o jovem pouco dá valor nas coisas que tem. Hoje o consumismo, né, é muito grande. Então eu faço parte disso. Hoje eu dou valor, muito tempos atrás não dava. Hoje dou muito valor no que os meus ancestrais, meus avós, meu pai
construiu e fez. Mas o principal legado disso tudo é a educação que eles deixaram. Pode olhar que todos os filhos, a maior preocupação, nossos pais quase semi-analfabetos, nossos avós analfabetos também, o que mais quiseram foram que seus filhos se tornassem doutores, médicos, engenheiros. Eles queriam oportunizar o que eles não tiveram, na verdade, né? Evidente, e você pode olhar hoje nesse Brasil todo aí, grande maioria dos árabes, com raríssimas exceções, né? São pessoas, médicos de renome, engenheiros. São referências na sua profissão. São referências, né, na profissão. Isso vindo de pais e avós como eram os nossos. Meu pai era uma pessoa já mais instruída, mas meu avô não. Né? Meu avô sabia ler tudo, mas assim, não tinha uma cultura como tinham, mas sabiam a cultura do mundo. Né? O mundo ensinou eles. Isso aí não está em nenhum livro, né? Não está em nenhum livro. Né? São pessoas que estavam acostumadas com as diversidades que o mundo no momento dava a eles, né? E venceram. Tanto é que, vamos dizer, o que tem hoje, as famílias se desagregaram, né? Eu tenho parente meu hoje que eu nem conheço. Não, o senhor, até quando a gente estava entrando aqui no iate, perguntando um parente meu, eu falei, eu acho que está morando em Goiânia, mas não tenho certeza, mas eu acho que está morando em Goiânia. Então as coisas hoje parecem que vão distanciando. E uma pergunta recorrente minha é sempre a seguinte: era mais fácil criar filhos naquela época, com toda a dificuldade, ou hoje em dia, quando a gente tem que estar impondo não todo o tempo, e naquela época bastava o olho do pai para você entender a mensagem? Hoje em dia, eu até li uma crônica dizendo o seguinte: foi um discurso que o Sarkozy fez na época da eleição passada dele, que ele queria resgatar o professor que pode, não é dar palmada, pode chamar a atenção do aluno. É o professor que é investido da autoridade de pai, quase. Autoridade de pai e professor. Hoje o professor tem que atender ao aluno. Ele foi subjugado à vontade do aluno. Subjugado à vontade do aluno. Então, eu, como fui criado de uma outra maneira, eu acho que essa criação que é muito liberal que tem hoje, o mundo vai se adaptando, lógico que vai se adaptando, mas também as pessoas esqueceram o que é o amor, o que é a fraternidade. Ficou muito legado a cultura americana. O filho com 18 anos, com a maioridade nos Estados Unidos, 16, 18 anos, os pais não querem saber deles mais. Nós fomos criados numa aldeia. As pessoas, os pais querem continuar vendo os filhos, os pais querem continuar vendo os filhos dos filhos, né, os netos. Então é extremamente importante a gente entender que a família ainda é muito importante, né? E as pessoas esqueceram isso. Eu tenho problemas familiares que levam a isso. E como, né? Todos têm. Como todos têm. Eu estava acabando de dizer, eu tenho um monte de primos e primas que eu não conheço. E antes todas as pessoas sabiam da doença, da alegria, da tristeza, dos casamentos, das festas, estava todo mundo junto. Isso era muito bonito. Isso é a pergunta que você me fez. Era mais fácil ou era mais difícil? Todos sabiam dos problemas de todos. Não só sabiam, como o senhor falou, se preocupavam. Como eles também tentavam resolver. Isso acontecia. Hoje, cada um por si e se vira em cada um, né? E eu não sei te responder sinceramente qual que está certo, qual que não está, mas eu te digo o seguinte: o desamor aconteceu. E a gente sabe que sem o amor as coisas não vão adiante, né? Não segue adiante. Bom, eu queria, para a gente encerrar, claro, o senhor já está em Brasília há longo tempo, mas tem laços familiares, é claro, em Anápolis, né? Então, uma mensagem para o pessoal que está lá, que vai poder acompanhar o programa e está vendo o senhor aqui, que muito gentilmente, né, você deu o seu tempo para falar um pouquinho da história da família. Para mim, como eu disse desde o início, foi um prazer muito grande. Falar dos meus avós, do meu pai, é um prazer. Para mim, eu deixaria qualquer coisa para poder fazer isso, porque foram pessoas que o mundo, assim, não tão grandes quanto presidentes, tá? Mas contribuíram muito para que o mundo fosse melhor. E eu sou muito feliz de ter pertencido
a essa geração, porque o mundo só é melhor hoje porque teve pessoas no passado que fizeram com que o mundo ficasse melhor. O mundo não apareceu de um dia para o outro. A história de hoje, as pessoas não têm o que eles têm, não foi porque... Obra do acaso. Obra do acaso. Foi porque alguma escola, algumas pessoas do passado, isso no caso nossos ancestrais, é que contribuíram para isso. Fico muito feliz de ter podido ter dado essa entrevista e agradeço muito aos meus pais e meus avós. É isso. Obrigado. Bom, amigo assinante, este foi mais um programa Os Árabes no Centro-Oeste. Estivemos em Brasília, aqui no Yacht Club, nas belas dependências, conversando com a Raif Gibran, historiou um pouquinho de sua família, né? Contou fatos interessantes, fatos históricos, mas principalmente, né, que é o que eu mostro no programa, resgatar um pouco da história, né, para que não fique esquecido, para que a história não morra junto com as pessoas, né? E isso eu acho que semana após semana, devagarzinho a gente está conseguindo fazer. Mais uma vez, muito obrigado.